Hope, vamos analisar um vídeo aqui e vamos converter para o direito. Agora a oportunidade é minha, gente. Hoje de manhã, né, eu hackeei o celular do meu esposo e hoje de manhã eu descobri que ele está ficando com a Levita Laís, né, a esposa do Patrick, tá aí os prints, quem quiser ver. Então, podemos perceber aí no início do vídeo que, primeiro erro, que a guerreira aí não cumprimentou a amada igreja com a paz do Senhor. Pronto, já tá errada a guerreira, já tá errada. Mas isso não vem ao caso, beleza. O que nós podemos perceber no início do vídeo? Que ela começa dizendo que hackeou o celular do marido. Ah, eu hackeei o celular do meu marido e vi conversas com fulano e tal. Beleza, mas isso é irrelevante para o mundo jurídico? Isso aí tem relevância ou não para o mundo jurídico? E a resposta é sim, isso tem relevância. E a conduta dela está prevista no artigo 154A do Código Penal, que diz: invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informação sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou de instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Ou seja, o dispositivo informático era de uso alheio, né? E fica evidente que o fim era obter dados ou informação sem autorização, porque eu acho que ele não estava muito afim de autorizar ela a obter essas informações. O nome desse crime é invasão do dispositivo informático. Ele é conhecido como a Lei Carolina Dickmann, porque teve um episódio aí com essa atriz global, Carolina Dickmann, que ela teve seu dispositivo invadido, não me recordo qual dispositivo que era, se era um notebook, se era um computador, não me recordo qual era, mas foi invadido sem autorização por um terceiro e teve as suas fotos vazadas na internet. Então essa redação, ela foi baseada no episódio que ocorreu com a Carolina Dickmann. Então a pena desse crime em específico é de 1 a 4 anos. Tá, mas e aí? Ela pode ser processada, ela pode responder criminalmente? Pode, ela pode. Porém, esse crime é de ação penal pública condicionada à representação. O que significa isso? Crime de ação penal pública condicionada à representação. Precisa de uma manifestação da vontade da vítima para que o Ministério Público prossiga com a ação penal. Então, via de regra, esse crime é de ação penal pública condicionada. Precisa que a vítima represente para que o Ministério Público prossiga com a ação. Então, agora, se ela vai responder criminalmente ou não, vai depender do pastor, vai depender da vítima, vai depender do marido dela. Do ex, né? Não sei. Não que eu seja curioso. Longe de mim ser curioso, ser fofoqueiro. Não que eu seja curioso. Mas alguém me disse que entrou no Instagram dela e ela meio que deixou entender que ela teve uma ajuda de um terceiro para invadir o dispositivo do marido dela, que no caso é o celular, e ter acesso a essas mensagens. Ela até falou em um e-book te ensinar a invadir o dispositivo e tal. Mas e aí? Se ela realmente teve uma ajuda desse terceiro, esse terceiro responde criminalmente junto com ela? Tá, mas e aí? Ele responde, mas ele responde por qual crime, esse terceiro? Ele responde pelo mesmo delito de invasão do dispositivo. Vamos ler aqui. O parágrafo 1º do artigo 154A, o mesmo artigo, diz que, na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Então, se ele ajudou ela lá, de alguma forma, fez algum programa para que ela pudesse instalar no celular do marido, para que pudesse ter acesso a essa informação, ele vai responder pelo mesmo delito de invasão do dispositivo informático no parágrafo 1º do mesmo artigo, 154A. Então, ele responde. E para finalizar, existe no direito um princípio chamado princípio da teoria do fruto da árvore envenenada. E o que diz esse princípio? Que toda prova obtida de forma ilícita, ela deve ser desentranhada do processo. Ela deve ser excluída. É como se ela não tivesse existido. Todas as provas obtidas mediante ilícita e as derivadas da ilícita, derivadas dessa prova, ela deve ser desentranhada, excluída. Um exemplo disso é um policial, que ele tem um indivíduo que tem uma informação que ele precisa saber. E esse policial começa a torturar esse indivíduo, para esse indivíduo falar a informação privilegiada que esse policial necessita. E esse indivíduo acaba cedendo, pelo fato de estar sendo torturado, acaba cedendo essa informação para o policial. Essa prova ela é obtida de forma ilícita. Não que isso aconteça no Brasil, isso aí é só a título de exemplo. Mas aí esse policial acaba tendo essa informação e essa prova tem que ser excluída. Essa prova tem que ser desentranhada do processo. É como se o policial não tivesse essa informação. Então, bizu. Esse pastor deve ligar para a esposa dele, ou ex-esposa, e falar: olha, essa informação que você teve, ela foi ilícita. Ela está tipificado no artigo 154A do Código Penal. Então, você obteve de forma ilícita. E, segundo a teoria do fruto da árvore envenenada, ela deve ser desentranhada, excluída. Então, você tem que voltar para mim e fingir que nada aconteceu. Por quê? Porque você obteve essa forma ilícita. Então, exclui isso de sua memória, exclui isso de sua mente, finge que nada aconteceu, pronto, e acabou. Esse é o bizu para ele. Porque, segundo a teoria do fruto da árvore envenenada, essa prova tem que ser desentranhada do processo.